Olá pessoal, vamos dar continuidade aos nossos tutoriais. No último tutorial, nós criamos um código chamado Loader 3D que nos permitiu ler um objeto exportado do aplicativo Blender. No caso, foi um cubo. Este cubo ele foi exportado sem estar triangulado, ou seja, cada face continha 4 vértices, ok? Agora nós vamos começar a alterar a estrutura. No código anterior também nós consideramos que as normais elas estavam sequenciais aqui, porém neste caso eram apenas 6 faces. Quando nós exportarmos triangulado, ele vai repetir novamente 1 a 6. E aí gera um erro no nosso código, porque ele não vai trabalhar mais com a sequência, que seria 7, por exemplo, não vai existir o 7. Então vamos alterar isso no código e vamos lá. Vamos começar. Primeiramente, eu vou renomear meu arquivo anterior para parte 1. Eu não disponibilizei esse arquivo, como não disponibilizei nenhum outro, porque a ideia é que nós façamos o código juntos, ok? Para fixar conhecimento. Vou criar uma cópia deste arquivo e renomeá-lo como parte 2. Ok. Vamos criar uma pasta para os objetos. Novo pasta objetos. E vamos mover o cubo para a pasta objetos. Como nós podemos ver no cubo MTL, o Blender ele usa a pasta texturas, que está na raiz do objeto exportado. Vamos copiar a pasta textura para dentro da pasta objeto e vamos manter somente a imagem container. Ok. Vamos abrir o nosso arquivo e vamos efetuar nossa primeira alteração. No mcube, agora ele passa a ler a pasta objetos. E a textura também na pasta objetos. Ok, Alt F11, Alt F8, Main, Run. Primeira alteração feita com sucesso. Vamos abrir o aplicativo Blender. Teclar Del para excluir o cubo default. Vamos em File, Import, Wave Front Object. Vamos na nossa pasta Objetos e selecionamos o cubo OBJ. Se nós clicarmos no ícone Viewport Shading, nós vamos verificar que ele já está texturizado. Vamos exportá-lo, File, Export, Wavefront Object, porém agora a gente seleciona a opção Triangulated Mesh. Vamos clicar novamente em PBR, vamos selecionar a nossa pasta Objetos e vamos nomeá-lo como cubo T. Ok, exportamos. Na nossa pasta Objetos, agora temos o cubo T. Vamos abri-lo e já podemos observar que agora cada face é composta por 3 vértices, ou seja, ela forma um triângulo. Porém, agora nós não temos mais 6 faces, nós temos 12.
E como eu havia dito, não podemos mais usar aquela sequência de índice para os normais. Precisamos alterar o código. Vamos retornar ao Excel, modo loader. Vamos aproveitar esse type testboard e vamos renomeá-lo para normCord. Vamos aproveitar esta linha e vamos alterar para normCords, criando um array para a coordenada de normais. Vamos copiar o array tmp1 e renomeá-lo para tmp2. Ok. Vamos incluir um heading tmp2 no nosso código. Vamos aproveitar o heading preserve testboards, renomeando para normCords. Aqui no temp1j, nós vamos aproveitá-lo, copiar para tmp2j, e aqui é o índice 2, porque nós temos, este é o index, esse é o vertex, este é o textura coordinate e este é o normal, é o index para o normal, ok? Então, 0, 1 e 2. Aqui nós aproveitamos esta estrutura e alteramos para normCords e alteramos tmp1 para tmp2. Ok, primeira alteração. Agora o nosso normal, ao invés de ler a face, ele vai ler do normal. Então vamos aproveitar a estrutura do testboards aqui embaixo e alterar somente para normCords aqui. Aqui também. E aqui também. Porém, agora o que a gente pode observar é que a gente vai precisar repetir o normal 3f para cada conjunto de vértices. Porque nesse caso, ele é 1, 1 e 1. Porém, pode existir um caso em que ele seja 1, 2 e 3, como é o caso, por exemplo, da coordenada para a textura, 1, 2 e 3. Então, vamos fazer isso também para cada conjunto de vértices. Então, vertex 1, vamos agora para y, o próximo Z e Z, e finalmente W e W. Ok, normal, coordenado V, vertex, normal, coordenado V, vertex, normal, coordenado V, vertex, normal, coordenada V, vertex. Com isso, a gente já faz a alteração e garante que, se houver alguma alteração aqui, ele passa a fazer a leitura do que está armazenado no array normal e não fica mais amarrado ao face num. Ok? Vamos checar, debug, compile, Alt F11, Alt F8, main e run.
Ok, funcionou, porém ainda ele está lendo o cubo. Vou salvar. Ele está lendo um cubo com original, cuja face tem 4 vértices. Vamos alterar o código agora para que ele possa ler o cubo cuja face tem 3 vértices. Vamos no modo loader. Não é muito trabalhoso, mas vamos aproveitar essa estrutura de quando ele tratava face com 4 vértices. Vamos copiar quando ele trata agora 3. Então, substituímos aqui o redim TMP de 4 para 3, TMP1 4 para 3, TMP2 4 para 3. Toda a estrutura abaixo aqui é a mesma, porém aqui o for ele é false. E como são 3 vértices, não tem o W. Então excluímos o W. Aqui novamente excluímos parte de cima. Ok. O próximo tratamento é quando ele não for mais um quad, ele vai ser um triângulo. Então, else. Aqui a gente vai chamar GL triangles, ao invés de GL quads. E, por ser um triângulo, ele não tem o W. São só 3 vértices. Acredito que é o suficiente. Debug, compile. Nem vou salvar. Porém, agora, o nosso cubo, ao invés de ser o cubo tradicional, vai ser um cubo triangulado. Alt F11, Alt F8, main, run. Olha só, funcionou. Agora podemos fazer a importação de 2 formatos exportados. Este é o mais usado quando nós exportamos uma malha triangulada. Ok? Já que fizemos esse teste, e como nós podemos observar, o cubo é um arquivo pequeno, tem pouca informação. Mesmo o triangulado, ele saiu de 44 linhas e foi para 50, porque ele acrescentou 6 faces a mais. Vamos fazer um teste com um arquivo um pouco mais complexo. Vamos abrir o Blender. Vamos excluir com del. Vamos teclar Shift A, Mesh e vamos acrescentar um Monkey. Suzane. Teclar R, Z. Ok, novamente RZ, só para ficar mais bonitinho. E vamos trabalhar com essa malha, muito mais complexa. Ok? Se nós exportarmos esta malha agora, triangulada, um detalhe, se a gente exportar ela com quad, em alguns lugares vai ficar buraco, porque dá para observar que em alguns lugares da malha ela está usando triângulo. Então vou entrar no modo de edição, Alt A para desselecionar, vou selecionar a opção Face Select, e aqui a gente pode observar que é uma face com um triângulo. Se a gente ler como quad, vai ficar um buraco. Ok? Então o que nós vamos fazer aqui? Vou dar um Alt A para selecionar, um Tab. Vamos exportar essa malha triangulada. File, Export, selecionamos Wavefront,
Selecionamos a nossa pasta Objetos. Vamos colocar aqui como Triangulated Mesh. Vamos selecionar o PBR, apesar de ainda não ter uma textura, um material aplicado a ela, e vamos salvar com o nome de Monkey. Ok. Se nós olharmos na nossa pastinha, nós temos o nosso Monkey objeto. 84K. Saiu de 2K do cubo para 84. Vamos olhar. Então, podemos observar que temos muito mais vértices. Vamos achar nossa face. A nossa face agora está triangulada. Ou seja, ela tem 3 vértices para cada face. E vamos fazer a leitura deste objeto. Ele não é mais um cubo, então vamos mudar o nosso mCube aqui para mObjects. E no nosso objeto cubo, nós chamamos de Monkey. Ok. Alt F11, Alt F8, Main, Run. Agora nós temos o nosso cubo que está fazendo uso da textura anterior. Vamos alterar essa textura. Voltamos ao Blender. Para alterar a textura, nós precisamos abrir a malha. No caso do Monkey, se nós olharmos o V-Edit e selecionarmos a malha, nós vamos verificar que ela já tem um V-Wrap nela por default, mas ainda não tem uma imagem para a gente poder pintar em cima da malha. O que nós vamos fazer? Vamos criar aqui um New. É rapidinho o processo. Vamos chamar de Monkey. Vamos definir uma cor básica. Vamos deixar com 1024 e dar um OK. Com isso a gente passa a ter uma cor básica. Agora nós entramos no modo Shading. Vamos criar um material. Vamos teclar Shift A, Texture, Image Texture. Vamos selecionar Monkey e linkar Color com Base Color. Ok. Agora a gente pode brincar com a textura no modo Texture Paint. Eu vou entrar no modo de edição, Alt A, vou só dar uma mexidinha aqui, posicionar melhor, vou para o módulo de Face Select, ele já está, vou selecionar esta face e com Shift pressionado, eu seleciono as demais. Vou fazer a mesma coisa para essa parte interior dos olhos, teclo Ctrl I, ele inverte, H, ele oculta, Tab, ele entra para o modo de pintura, eu vou selecionar uma cor preta, no Color Palette eu adiciono um novo palette e um mais para guardar minha corzinha aqui. Aí aqui é só pintar. Ok? Teclo F para diminuir o tamanho do meu pincel. Botão direito do mouse, vou diminuir a strength, a força. Vou para uma corzinha aqui meio branca, adiciono no palette clicando no mais.
E aqui, vamos colocar aqui um sombreadinho. Não é... É só para ficar diferente do que está aqui, ok? Aqui, como se fosse uma reflexãozinha lá do... Ok. Tab, Alt H, Alt A, e agora vamos selecionar outra parte da malha. Agora nós vamos selecionar o nariz, Shift, vamos ver se tem mais malha escondida. Ok, e já vamos aproveitar e selecionar também a boca. Com o Shift ainda pressionado, senão eu perco o que eu havia marcado lá em cima. Ok. Ctrl I, inverte, H oculta, Tab, modo de pintura. Vamos selecionar aqui um vermelho, mais para adicionar, F para aumentar nosso pincel. Vamos navegar agora pelas frente, verso. Então, primeiro vamos apertar 1 no teclado numérico, Ctrl 1 ele inverte o lado, 7 é a parte superior, Ctrl 7 é a parte de baixo para cima, 3 é um lado, Ctrl 3 é outro lado, 0, F para diminuir diminuir. Ok, Tab, Alt H e pronto. Temos a nossa malha com alguma texturazinha. Precisamos salvar a nossa textura. Imagem, Save As. Vamos selecionar a nossa pasta de texturas e vamos chamar de Monkey mesmo. Save As. Ok, aproveitando que nós já estamos aqui, vamos entrar no módulo de modelagem, Tab, vamos melhorar, definir ainda mais, vamos fazer essa malha ficar mais pesada. Vamos entrar no modificador, adicionar um modifier, Generate, Subdivision Surface. Vamos colocar 2 aqui. Ok. Se nós clicarmos aqui no módulo Viewport Shading, nós vemos que a nossa malha está pintadinha e está bem mais complexa aqui. Vamos exportar esta malha agora. File, Export, selecionamos Wavefront, Apply Modifiers, ele vai aplicar, né? Ele vai salvar as alterações que a gente fez. A mesh vai estar triangulada, PBR, Monkey e Export. Se nós abrirmos agora o nosso Monkey, ele foi para 1.551, Monkey objeto. Ctrl Find Face, Find Next.
Agora a gente vai verificar que são 3, ele ainda mantém uma sequência aqui para nós. Beleza, sem problema. Porém, nosso arquivo agora tem quase 50 mil linhas. Será que o Excel processa com o OpenGL? Então vamos lá. Nossa textura não é mais container, nossa textura agora é monkey PNG. Vamos salvar. Alt F11, Alt F8, main, cruzar os dedinhos e run. Provavelmente porque eu não mudei o path para a textura, objeto. Bom, quando dá esse erro, eu tenho que fechar o Excel. Ele dá um erro porque está usando APIs do Windows. Eu vou fechá-lo, esperar para ver se ele abre sozinho. Fecho novamente e abro o arquivo. Alt F11, vamos ver, normal code está aqui, tudo certinho. 3 do triângulo, preserve, temp 2, a gente já havia lido, ele funcionou. Vamos ver se o nosso load, nosso modo objetos aqui. Objetos, textures, monkey. Então vamos lá. Objetos, textures. Aonde foi parar a nossa textura do monkey? Não veio para cá. Aonde ele salvou? Vamos ver. A textura está aqui. Vou entrar no Texture Paint. Image. Save As. Ele salvou em textures. Na verdade, a gente criou objetos, textures, monkey, save as. Ok. Agora ele consegue ler objetos, textures, monkey. Alt F11, Alt F8, main, run. E aqui está o nossa malha muito mais complexa, texturizada. Lembrando, quando a gente vai fazer um joguinho, que a gente trabalha com malhas pesadas, o ideal é definir texturas muito mais realistas e diminuir a malha. Quanto menor for o arquivo, mais rápido vai ser o processamento. Ok? Com isso, acredito que podemos ler qualquer malha agora dentro do nosso aplicativo. Fizemos as devidas alterações, salvo. E é isso. Vou deixar um cardzinho com as informações dos outros arquivos e somente lembrando, se você chegou nesse tutorial para que você possa ter os arquivos, eu aconselho que você parta desde o primeiro tutorial, ok? Porque existem alguns módulos, o módulo Windows, por exemplo, ele foi criado no primeiro tutorial. O módulo OpenGL foi criado no segundo. Então, sugiro que você acompanhe. Você não vai precisar, uma vez criado o módulo Windows e o módulo OpenGL, talvez no módulo Windows, o que você precise fazer é incluir alguns eventos. Quando a gente trabalhar com timer, por exemplo, tá? No módulo OpenGL, nós incluímos esses dois arquivos, essas dois módulos também. Nós incluímos o módulo ImageLoader no terceiro tutorial. Ok? Então é isso, pessoal.
Espero que vocês tenham gostado e no próximo módulo, no nosso próximo tutorial, eu vou mexer no módulo Windows e vou criar uma classe com um timer para que a gente possa medir o nosso frame rate, para que a gente possa usar dentro de algumas animações que futuramente a gente vai fazer. Ok? E só lembrando, não existe somente esta forma de fazer a leitura. Existem ainda uma outra alternativa que envolve um outro tipo de código e que talvez eu explore, tá? O importante é que com este modelo podemos fazer a leitura de objetos no formato OBJ, no nosso caso exportado do Blender. Provavelmente, se for exportado de um outro aplicativo, ele deve ter alguma sintaxe diferente, tem que ser analisado. Mas uma vez que a gente exportar do Blender, a gente já pode exportar no modelo quad ou triangulado, ok? Espero vê-los novamente no próximo tutorial.